O PSOL em articulação para a definição da presidência da Câmara Federal na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevista o deputado federal Ivan Valente, líder do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, na Câmara Federal. Obrigada por estar conosco. Obrigado, Maria Lídia. Bom, o processo de Eduardo Cunha no Conselho de Ética se arrasta. Consta que é o mais longo da história do Conselho de Ética. Vocês apresentaram uma representação contra Eduardo Cunha em outubro passado. E a coisa se arrasta com claras manobras para favorecer Eduardo Cunha. Finalmente tem uma votação marcada para a próxima terça-feira. Agora vai? Nós não podemos dizer que agora vai. Com Eduardo Cunha sempre é surpreendente. Mas são mais de 8 meses já, né? E eu acho que ele tem um poder muito forte. Ele intimida centenas de deputados e ele intimida o presidente da República. Intimida como? Ele faz chantagem, ele ameaça? Porque eu vi uma declaração sua que ele é uma ameaça ambulante. Ele faz chantagem? Faz. Ele manipula, ele banca parlamentares e ele sabe muita coisa sobre a República e principalmente sobre o seu partido. Ele o ainda PMDB. banca? Banca. Ele banca porque ele ganhou muito dinheiro, é só ver as denúncias da Petrobras. E ele financiou gente, ele sabe de muita coisa. Ele conseguiu emplacar o líder do governo, um partido que tem 9 deputados apenas, que é réu no Supremo 3 vezes e tentativa de assassinato. Então, como é que um homem pode ser nomeado dessa forma? É se ele não intimidasse o presidente da República, o presidente atual, interino. E na Câmara também, como é que ele consegue tentar impedir que o plenário seja soberano para decidir sobre sua vida? Mas há indicadores que o Planalto, que Michel Temer atue para salvar Eduardo Cunha? Nesse caso da deputada Tia Heron, né, do PRB, houve uma reunião do presidente nacional do PRB, que é ministro da Indústria e Comércio, com Temer, no dia da votação no Conselho de Ética. E ela não foi votar. Então, uma tensão muito forte. E é bem provável que talvez não se defina na semana que vem, porque a esposa de Eduardo Cunha, ela virou ré em Curitiba e também ele vai passar por um segundo julgamento no dia 23. Possivelmente se tornará réu pela segunda vez também. Acredita que ele possa ser preso? Vocês entraram com uma procuração pedindo a prisão dele na Procuradoria-Geral da República. Uma representação. Acredita que ele possa ser preso? Eu acho que sim. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal já decidiu pelo afastamento. Foi uma medida grave, inclusive afastamento do mandato e da presidência. Agora, está se vendo que ele continua influindo no processo, atrapalhando as investigações. Então, é uma possibilidade real que seja decretada a prisão dele, o que seria um alívio para 90% dos brasileiros. Bom, e essa ideia de Renan Calheiros que qualquer pedido de afastamento que venha do Judiciário tem que ser subscrito pelo Legislativo. É sensata e é uma boa ideia? Não, veja, constitucionalmente, né, se o Supremo decreta uma prisão em flagrante, né, como foi o caso de Elcídio Amaral, ele submeteu ao Senado. O Senado votou pela permissão. Agora, com essas novos pedidos da PGR, no caso Renan, no caso Jucá, né, é bem provável que passe pelo plenário e tenha maiores dificuldades se o Supremo resolver determinar a prisão. Deputado, e essa figura, hein, o deputado Valdir Maranhão, que está presidindo a Câmara, a quem interessa que ele fique na presidência da Casa? Primeiro, ao próprio Eduardo Cunha. Segundo, ao chamado Centrão, que é um bloco que foi formado de partidos que se deslocaram do apoio a Dilma para o apoio ao Temer. São os que estão sempre no poder, né? Então, há um jogo político. Agora, é evidente que ele atrapalha o andamento dos trabalhos pela incapacidade de fazê-lo mesmo.
Mas há muito interesse político nisso, porque afinal foi ele que tirou as pessoas do Conselho de Ética a mando de Eduardo Cunha, ele que fez a consulta à CCJ agora para impedir a votação da nossa representação do pessoal no plenário. A última questão. Temer está tendo um começo muito tumultuado, muito difícil. Há pouco ouvimos Neumann falando, inclusive, da crise política tão grave, sem falar nos problemas da economia. Acredita que senadores possam mudar de ideia em relação à aprovação do impeachment, haja uma reversão pela atuação da oposição e que Dilma possa voltar a ser a presidente? Olha, eu acho que nós temos 2 meses ainda para a votação definitiva do impeachment. E com a velocidade que os fatos estão acontecendo, Maria Lídia, prisões, novas demandas, lista da Odebrecht, entende? Lista do Sérgio Machado, etc. É uma instabilidade muito grande, além do que a crise econômica persiste, no geral. Então, nós não podemos dizer ainda, porque são poucos senadores para se virar o cenário. O problema é outro, é saber se Temer, perdendo, a Dilma volta e governa. Então, é preciso uma outra solução política. Talvez se deva devolver a soberania popular à população, com a renúncia de ambos. Vamos ver. Muito obrigada, uma boa noite. Eu que agradeço. Gamberini.